Boa tarde a todos. Com imensa alegria que estou aqui nesta data festiva para o escritório Rocha Fontanelli, Fontanetti, Dr. Luiz Gastão, presidente dessa mesa, Dr. Rodrigo Carcelian, ministro Paulo de Tarso Severino, professor Francisco Satiro. É muito difícil falar numa mesa com tantas autoridades e tantos especialistas na matéria, mas eu vou me permitir fugir um pouquinho da teoria e trazer aos senhores uma experiência prática a respeito das falências transnacionais. Acredito que fui um dos primeiros profissionais no Brasil a trabalhar com a falência transnacional. E o fiz já há mais de 10 anos atrás, quando nos deparamos com uma proposta de trabalho nos processos de falência em qual eu atuava, de rastreamento de ativos, de localização de ativos desviados ilicitamente das massas falidas para o exterior, gerando, portanto, o empobrecimento da massa falida, o empobrecimento dos credores desta massa falida, por consequência, e o enriquecimento ilícito do devedor. E a grande dificuldade que nós experimentávamos era qual o instrumento legal possível de ser utilizado no exterior para a localização desses ativos. Como fazer um rastreamento de ativos dentro da mais absoluta legalidade? Como dar a garantia do devido processo legal numa ação de investigação e rastreamento de ativos? Estas questões sempre me tormentaram na minha atividade como promotor, porque a gente tem que velar sempre pela legalidade, sempre pelo direito positivo. E conversando com escritórios especializados em rastreamento de ativos, me foi apresentado pela primeira vez a falência transnacional. E isso me chamou muita atenção e eu fiquei intrigado de como eu poderia utilizar a falência transnacional para rastrear ativos desviados ilicitamente. E a resposta que me foi dada pelos especialistas, advogados americanos, quero fazer o registro aqui, em especial de um advogado, Chris Redmond, que trabalhou na Uncitral e era um grande especialista, trabalhou no desenvolvimento da lei modelo na Uncitral, e me foi explicado a seguinte forma de trabalho, e que me pareceu muito simples, e por ser simples, muito eficaz. Disse-me ele o seguinte, que cada país que adota a lei modelo da Uncitral se dispõe a auxiliar no juízo principal de falência ou de recuperação, a localizar ativos, organizar quadro de credores, a dar organicidade para empresas empresas globalizadas, que atuam em várias jurisdições. E mesmo que elas estejam em regime de descontinuidade, em regime de falência. Falei, muito bem, vamos ver como isto vai funcionar. E disse-me mais ainda, quando o juízo estrangeiro reconhece como legítima, como principal, uma falência brasileira, ele coloca à disposição do administrador judicial, do juízo brasileiro, todo o arcabouço legislativo daquele país. Falei, olha que interessante, então a Uncitral, na verdade, é uma porta de entrada para a legislação internacional de um outro país. E vamos fazer um teste. Um dos primeiros casos, eu posso citar o nome aqui porque ele é público, um dos primeiros casos que nós entramos com a falência transnacional foi a da Fazendas Reunidas Boi Gordo e posteriormente do Banco Santos. Dois casos relevantes pelo tamanho da fraude praticada, nos quais eu trabalhava. E já na largada, na falência da Boi Gordo, foi feito um pedido de reconhecimento de falência estrangeira nos Estados Unidos, na Corte de Miami,
e com base em documentos que tínhamos de que ativos da Boi Gordo transitaram pelo território americano e instituições financeiras americanas, e veio a decisão do juiz americano dizendo o seguinte: é uma política do governo dos Estados Unidos auxiliar jurisdições estrangeiras em casos de falência transnacional. O preâmbulo da decisão já era isso. E a partir deste momento em que ele reconhece a falência brasileira e admite o administrador judicial como trustee americano, este trustee passa a ter à sua disposição todo o leque legislativo norte-americano para fazer ações de quebra de sigilo societário, quebras de sigilo bancário, congelamento de bens, identificação de ativos, organização de quadro de credores. E isto teve um impacto profundo, porque toda fraude, em algum momento, ela se monetiza. E esse dinheiro necessariamente passa por agentes econômicos norte-americanos, quase que 100%. E a partir do momento que ele passa por instituições americanas, ele gera direitos e deveres. Por exemplo, se uma instituição financeira americana recebe o dinheiro de uma fraude e não tem ferramentas de compliance para questionar a origem daquele dinheiro, ela torna-se cúmplice de um processo de ocultação de ativos e lavagem de dinheiro, passível, portanto, de ação de indenização. Então, parte do dinheiro recuperado, por exemplo, no Banco Santos, veio de ação movida pelo trustee brasileiro, de acordo com a legislação americana, responsabilizando uma instituição financeira por não ter tido a cautela de verificar a origem daquele dinheiro. É evidente que dentro das regras do direito norte-americano foi feito um acordo, até porque para a instituição financeira não era interessante ver o seu nome ligado à prática de atos fraudulentos, e isso reverteu em ativos para a massa falida brasileira. Mas, no caso, por exemplo, da Boi Gordo, parte dos ativos que passaram pelo território norte-americano foram para empresas offshore, situadas no Caribe, etc. E o que é interessante, embora a falência transnacional estivesse reconhecida nos Estados Unidos, pedidos da jurisdição brasileira de informações a respeito da movimentação bancária para paraísos offshore eram negados à justiça brasileira, alegando sigilo, etc. Quando o mesmo pedido foi feito por um juiz americano, eles imediatamente prestavam as informações. Talvez pela relevância econômica, parceria econômica que existe entre os países, não sei. Mas o fato é que o enforcement era muito maior vindo de uma autoridade judiciária americana. Tudo isso foi muito interessante, muito enriquecedor em termos de trabalho, de atuação, né, profissional. Todo o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público, pelo administrador judicial, pelo Poder Judiciário, num processo de insolvência, é voltado a um resultado, que é pagar o credor. E pagar credor implica trabalhar com todas as ferramentas possíveis para chegar na real capacidade de pagamento daquele devedor. E este devedor sempre dá um jeitinho de ocultar a sua real capacidade de pagamento, desviando um pouquinho e colocando no seu bolso. É esta a nossa luta. Sempre ter como meta o pagamento do credor, para não nos perdermos no meio das discussões jurídicas e elucubrações que ocorrem nesse tipo de processo. Mas principalmente pensar nisso, temos que dar efetividade para o que nós fazemos. E nesses casos isto ocorreu, mas me chamou a atenção um fato. Se amanhã um trustee norte-americano
precisar do auxílio de um juízo brasileiro, nós não temos legislação para fazer a contrapartida, para cooperar com a justiça americana numa situação inversa. E isto, evidentemente, gerou algumas discussões e eu me preocupei muito com isso, né? Nós temos aqui alguns estudiosos, o Dr. Francisco Satiro sabe muito bem disso, e já há algum tempo atrás, eu me dispus a escrever um rascunho do que poderia ser essa versão brasileira da Lei Uncitral. Através do movimento político, a gente conseguiu, via Ministério Público, Procuradoria-Geral, encaminhar essa minuta que foi incorporada inicialmente ao Código Comercial e, posteriormente, agora, já nos estertores, ela migrou para o PL 10.220, né? Com todas as imperfeições que um trabalho desse carrega, mas é um começo. Vai caber aos nós, os operadores do direito, evidentemente, corrigir e dar a correta interpretação para tudo isso. Mas o fato é que já estava passando da hora de nós termos a contrapartida, porque cooperação é uma via de duas mãos. E o Brasil realmente estava devendo essa pavimentação da segunda via, que agora me parece que vem uma correção a tempo. Esse trabalho, evidentemente, impacta, e aí eu já venho falando aqui para vocês da fraude, mas isto impacta na percepção do combate à fraude no âmbito internacional. Vou dar um exemplo, o ministro falou aqui da carta rogatória, vou dar um exemplo de como a carta rogatória pode ser uma ferramenta inexequível na prática. No caso do processo do Banco Santos, nós tínhamos uma empresa offshore sediada no Panamá e precisávamos descobrir quem era o beneficiário final desta empresa offshore para poder resgatar um ativo do Banco Santos. E para isso fizemos o pedido de informação via carta rogatória. Esta carta foi lá para o Panamá. E, lógico, colocamos advogados e agentes públicos rastreando aonde estaria esta carta rogatória para seu cumprimento. Isto já faz mais ou menos uns 4 anos que esta carta rogatória foi para o Panamá. A última informação que nós tivemos é que ela estava em mãos da Maria Tereza, não sei quem que é, e eu sei que a Maria Tereza sumiu com a nossa carta rogatória. O fato é que nós não conseguimos cumprir, mas por outras ferramentas, por outras estratégias jurídicas, eu vou contar aqui aos senhores, nós conseguimos quebrar o beneficiário final desta empresa offshore. E o caminho é isso, eu vou contar isso rapidamente para a gente encerrar a minha participação. Esta empresa offshore praticou atos aqui no território brasileiro. Porém, ela não fez o registro que uma empresa estrangeira precisa fazer no Ministério da Economia. Existe um regramento no Código Civil que determina que empresas estrangeiras, para atuarem no Brasil, precisam ter registro, senão elas são consideradas sociedades de fato. Muito bem, eu tinha essa prova da movimentação financeira desta empresa aqui no Brasil. Tinha um representante legal desta empresa que se apresentava com procuração, trazia os estatutos sociais da empresa e tudo, e peticionava nos autos, peticionou no STJ, peticionou no STF. Com base em toda essa documentação, eu disse, olha, esta empresa é uma empresa, uma sociedade de fato, ela está envolvida na fraude com o Banco Santos por causa disso. Construímos essa estratégia e pedimos a extensão dos efeitos da falência do Banco Santos para esta sociedade de fato. Citamos este representante legal, que não compareceu nos autos, não ofereceu contestação, correu a revelia e estendemos os efeitos. O magistrado conversou comigo, mas Eronides, será que está certo isso? Eu falei assim, olha, e será que está errado? Ficarmos reféns da fraude?
ficarmos reféns da Maria Tereza, que não cumpre a nossa carta rogatória? Será que está certo? Veja, temos toda uma construção jurídica que nos levava a um representante legal de uma empresa de fato. Vamos estender os efeitos. Estendemos os efeitos. Qual a consequência disso? Olha, ele falou, mas e se aparecer o verdadeiro dono dessa empresa e disser que a nossa citação foi fictícia ou que a citação é nula? Eu falei, ótimo, nós vamos dá-lo por citado, não é? E assim fizemos. O que acontece é o seguinte, o verdadeiro dono, lógico que era o banqueiro, o dono do Banco Santos, ele não apareceu nos autos para dizer que ele era o dono. Estendemos os efeitos. E qual a relevância disso? Esta empresa offshore detinha a propriedade das obras de arte mais valiosas que compunham o acervo do Banco Santos. Dentre elas, o Basquiat, que foi vendido por 12 milhões de pounds, num leilão na Sotheby's em Londres. Com base nesta decisão do juiz brasileiro estendendo os efeitos para essa empresa, nós a levamos a conhecimento do juízo americano, porque esta obra estava apreendida em território americano. O juiz americano falou assim, reconheço falido esta empresa também como integrante do grupo econômico. Encaminhamos isto ao Ministério Público Federal, que havia feito a apreensão dessas obras de arte na Corte de Nova York. Com base nesta decisão, ele liberou a obra para o Banco Santos e nós pudemos vender esta obra de arte. Então veja, o quanto isto no combate à fraude é relevante e o quanto é relevante para nós brasileiros, podemos ter no nosso diploma jurídico a porta de entrada para o nosso sistema jurídico, e é isso que é a lei da Uncitral. Feito o reconhecimento de uma falência ou uma recuperação internacional, o juízo brasileiro se coloca como auxiliar do juízo estrangeiro e, mais do que isso, ele coloca à disposição, portanto, todo o arcabouço legislativo brasileiro para aquele administrador judicial, aquele trustee. E com isso, nós vamos estar atuando sempre dentro daquilo que eu comecei a falando para vocês, dentro da legalidade, dentro do devido processo legal, sem ofender nenhum direito, mas mais do que isso, garantindo a efetividade da nossa atuação, que ao final do dia, como eu disse aos senhores, pelo menos para mim, é conseguir pagar o credor. Muito obrigado.